Talvez você tenha jejuado várias vezes e mesmo assim não viu resultado, mas o problema não é o jejum, é a forma como você está fazendo. Em Isaías 58 vai dizer que o povo murmurava, porque eles jejuavam e diziam que o Senhor não respondia a eles. Eles se humilhavam e falavam que o Senhor não inclinava os ouvidos para a oração deles. Mas sabe qual que é o problema? O problema não foi o jejum, foi a forma que eles fizeram o jejum. Ana, na Bíblia vai dizer que Ana fazia jejum constantemente. E jejum, ele não pode ser um propósito na sua vida. Jejum precisa ser um estilo de vida. Quando você faz um jejum, existem três tipos de jejum. Quando você está precisando de algo, passando por um problema, ou quando você quer fazer um alinhamento com Deus. Quando você faz jejum somente por propósito, quando você faz o jejum somente para pedir algo, você não entendeu ainda o verdadeiro significado do jejum. Jejum não pode ser simplesmente só para você pedir alguma coisa para Deus e depois não fazer mais. Jejum não é uma ferramenta que você usa quando precisa, vai lá, guarda e deixa anos parado. Não é assim que funciona o jejum. Para Deus ele receber e trazer as bênçãos na sua vida, você precisa fazer um jejum de alinhamento. Você não pode fazer só jejum para pedir. Você precisa fazer um jejum de alinhamento com Deus. O alinhamento com Deus é falar, ó Deus, eu sou pecador, eu dependo da sua misericórdia, eu dependo do seu perdão e eu te entrego esse sacrifício como alinhamento. Quando você faz um sacrifício para Deus sem pedir, automaticamente as bênçãos vêm sobre a sua vida. Quando você faz só para pedir, pedir, Deus ele olha a intenção do seu coração. Ele vê que você só está fazendo para pedir, 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 muitas vezes por isso que não acontece nada na sua vida. Você não pode fazer jejum somente por propósito. Você não pode fazer jejum só quando precisa, porque Deus ele olha a intenção do seu coração. Jesus, o jejum ele não pode ser um propósito na sua vida. Ele precisa ser um estilo de vida. Ele precisa fazer parte do seu dia a dia, você precisa fazer todos os dias, porque todos os dias você precisa de um alinhamento com Deus. Imagine você num relacionamento, você e a sua esposa. Imagine se você não fizesse um alinhamento com ela, se você não conversasse com ela todos os dias, se você não tivesse uma intimidade. O jejum é uma forma de você enfraquecer a carne, alimentar o espírito para você ficar mais sensível à voz de Deus, para você ter uma intimidade maior, para você fortalecer o relacionamento com Deus. Imagine se você não conversasse com a sua esposa. Imagine se você conversasse com a sua esposa só quando você precisasse. Imagine se você só tivesse um relacionamento com ela quando você estivesse precisando de um favor dela. E é por isso que muitas das vezes Deus não age no seu jejum, porque se você ficar jejuando só para pedir bênção, pedir bênção, pedir bênção, pedir bênção, você vai ficar igual o povo de Isaías 58. Vai jejuar e vai ver que Deus não vai responder o seu jejum. Você precisa fazer um jejum de alinhamento. Quando você faz, ó, presta atenção, se você quer bênção de verdade, Salomão, quando Deus falou assim para Salomão, Salomão, o que que você quer? Salomão poderia ter pedido riqueza, poderia ter pedido casa, poderia ter pedido o mundo inteiro. Sabe o que ele pediu? Sabedoria. Sabe o que Deus fez? Deus derramou sabedoria para ele e deu riquezas. Deu riquezas, deu. Salomão foi o homem mais rico que se passou na terra. Você percebe que quando Deus ele olha a intenção do seu coração, ele vê que você não coloca amor aos bens materiais, ele vê que você pede como um alinhamento. Deus derrama tudo que você está precisando sobre a sua vida. E é dessa forma que você precisa fazer. O jejum, ele não é um propósito, o jejum precisa ser um alinhamento para Deus derramar as bênçãos na sua vida. Você não pode fazer um jejum só para pedir, 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 porque Deus vai olhar a intenção do seu coração, vai saber que você está orando só por interesse. Por isso que muitas das vezes ele não responde o seu jejum. Eu anotei algumas coisas aqui para falar para vocês. Se isso está te ajudando do fundo do coração, deixa o like, clica no botão de gostei, se inscreve no canal, habilita o sininho que tem vídeo todos os dias aqui no canal.
Às vezes Deus pode me usar para falar com você. Se você não tiver inscrita no canal, você pode perder a palavra que Deus quer falar com você. Então se inscreve, deixa o like, que eu fiz uma anotação aqui para vocês. Ó, Jesus não é troca, é relacionamento. Jesus não é uma coisa que você dá esperando algo em troca. Jesus precisa ser um relacionamento verdadeiro. Assim como eu falei para vocês, jejum não é algo que você dá e espera receber algo. Jejum é uma forma de você se alinhar com Deus. Jejum é uma forma de você reconhecer que você é pecador, que você precisa estar sensível à voz de Deus. Se você, se você está precisando de algum direcionamento na sua vida, talvez você esteja perdido, talvez você esteja, sabe, procurando algo, talvez um emprego. Quando você faz um jejum de alinhamento sem pedir o que você está precisando, Deus te dá um direcionamento daquilo. Deus te mostra, ó filho, segue esse caminho aqui. Ó filho, sai desse emprego. Ó filho, sai desse relacionamento. Por quê? Porque você está sensível à voz de Deus, você enfraqueceu a carne e alimentou o espírito. Agora você está ouvindo o que Deus quer falar para você. Talvez você esteja perdido anos na sua vida. Talvez você não saiba, está correndo de um lado para o outro. Talvez não sabe o que fazer, qual o próximo passo. Faz um jejum de alinhamento com Deus. Fala, Senhor, eu vou fazer um jejum aqui, mas eu não vou pedir nada. Eu quero fazer um jejum de alinhamento. Você vai ver se Deus não vai te responder. Você vai ver se tudo que você está precisando agora, Deus não vai derramar na sua vida. Quando você faz um jejum sem interesse algum, sem esperar nada em troca, assim como Salomão fez. Salomão pediu sabedoria para governar na terra, para tomar boas decisões. Ele não esperou que Deus ia dar muitas riquezas para ele, mas Deus foi lá e derramou porque viu a intenção do coração dele. Ó, e o jejum, ele não é físico, ele é espiritual. O jejum, ele não é só você ficar sem comer. Ele não é só você ficar sem comer e sem beber, ou ficar só sem comer e só beber. O jejum, ele não é físico, o jejum é espiritual. O jejum, ele te deixa mais forte para você enfrentar as situações. O jejum, ele te deixa mais atento. Você fica mais sensível, você consegue enxergar coisas ao seu redor que antes você não enxergava. Por isso, a importância do jejum, por isso que o jejum, ele não pode virar só um propósito na sua vida. Você não pode fazer o jejum só quando você vai pedir algo. Você não pode fazer um jejum só quando está passando por uma dificuldade. Quando você faz o jejum, quando está tudo indo bem, quando vir a dificuldade, você vai passar por cima dela. Por quê? Porque você já vai estar forte, você vai estar preparado. Entende? Quando você pede só quando precisa, quando tudo vai bem, você larga tudo. Quando tudo está indo bem, você vai lá e não faz jejum, você não ora. Uma coisa que Satanás quer para você, sabe o que ele quer? Ele quer que você ore muito e jejue pouco. Ou você jejue muito e ore pouco. Ou você não faça nenhum dos dois. Por isso que o jejum e oração, ele precisa ser um estilo de vida na sua vida, porque você necessita de oração e jejum. Não é só quando tudo está indo mal, não é só quando você precisa que você precisa fazer um jejum. Você precisa fazer todos os dias, nem que seja 1 hora do seu dia, nem que seja 1 hora. Você precisa apresentar para Deus o jejum, precisa ser um estilo de vida, precisa ser um hábito na sua vida. Isso é um hábito tão poderoso que toda a dificuldade que você está passando, se você deixar de fazer só por propósito e fazer por estilo de vida, se você fazer isso virar um hábito na sua vida, você vai ver que as coisas vão começar a mudar. Você vai ver que antes as coisas que não andavam vai começar. Espera passar o ônibus aqui. Você vai ver que antes as coisas que não davam certo, antes aquelas coisas que estavam travadas, talvez um emprego, um relacionamento, você vai ver que vai começar a andar, porque você vai tomar melhores decisões. Porque o jejum ele vai te ajudar a você enfrentar as dificuldades. Então faça do jejum um estilo de vida. Não faça só por propósito. Porque quando a gente faz só quando está precisando, a gente fica igual o povo de Isaías 58. Jejuava, jejuava, orava, orava, se humilhava, se humilhava, se humilhava.
e eles disseram que Deus não ouvia o jejum deles. Se isso te ajudou do fundo do coração, eu espero que você tenha gostado, eu espero que você faça do jejum um estilo de vida, não somente um propósito quando você esteja precisando. Faça o jejum como alinhamento, que você vai ver que tudo antes que estava travado na sua vida, assim como Salomão pediu a sabedoria, Deus derramou riqueza, você vai fazer o alinhamento e Deus vai fazer andar tudo que está travado na sua vida.